Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedidas, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que ele pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje com certeza muito ricas, dá muito pano para manga para algumas reflexões das nossas vidas. A palavra de Deus que acabamos de ouvir nos coloca diante de 2 situações humanas. A primeira delas, o orgulho; a segunda, a inveja. Algo muito comum nas nossas vidas e que fere a convivência fraterna e o medo que enfraquece também a nossa fé. Mas em ambas, aqui, Deus se revela como que vê o coração e corrige com justiça e salva com misericórdia. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, que está aí no livro dos Números, nós vemos aqui uma crise entre irmãos. Você já viu crise entre irmãos? Já? Parece que é algo muito atual, né? Maria e Arão falam mal de Moisés. Por quê? Porque havia casado com uma mulher estrangeira? Vocês acham que foi por causa disso? De forma alguma. Essa era a desculpa. E parece que na nossa caminhada nós sempre encontramos bodes expiatórios. Você já ouviu esse termo, né? Fulano é bode expiatório, ou seja, nós procuramos uma pessoa para colocar a culpa. E assim quiseram quando colocaram a culpa no casamento de Moisés com um estrangeiro. E eles se perguntam: por acaso o Senhor falou só por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? Quantas vezes caímos nesse mesmo erro? Questionamos as escolhas de Deus, comparamos nossa missão com a missão do outro, murmuramos contra Deus, contra quem Deus chamou para algo que talvez nós gostaríamos de fazer, mas nem se colocar à disposição para fazer, nós nos colocamos. Mas
Mas Deus escuta, e a Escritura diz: o Senhor ouviu isso. Chama os 3 à tenda do encontro. Deus, ele faz tudo de uma forma correta, ele coloca as pessoas uma frente à outra para falar as verdades, e ali defende Moisés dizendo: com os profetas eu falo por visões, mas com Moisés eu falo face a face. Ele é o mais fiel em todos os meus servos. Deus não apenas defende Moisés, mas revela aqui o motivo da escolha. Por que Deus escolhe? Pela sua humildade e pela sua fidelidade. Moisés é humilde, Moisés ouve a voz do Senhor, ouve, e Moisés é fiel, Moisés não abandona. E quando Maria é comida com a lepra, o que é que faz Moisés? Vocês lembram dias atrás nós refletíamos sobre o grande intercessor de Deus que era Moisés? Moisés, ele não se fica, ele poderia se ficar. Ele se cala, também não se cala. O que ele faz? Ele clama ao Senhor: Senhor, te suplico, cura. Moisés, em momento algum, desejou vingança, mas muito pelo contrário, a cura da irmã que queria apunhalá-lo pelas costas. A grandeza de Moisés, ela não está no poder que ele tem, mas no coração que ele possui, um coração humilde, um coração que intercede mesmo por quem o atacou. E aqui é uma dádiva enorme, né? Imagina você rezar, acolher aquela pessoa que o ataca. Essa é a marca dos verdadeiros servos de Deus. No Evangelho, nós vemos aqui os discípulos no barco em meio a uma tempestade, e ali no escuro da madrugada, Jesus se aproxima caminhando sobre o mar. Eles se assustam, acham que é um fantasma. Quantas vezes, na nossa dor, na hora da dor, da confusão, não reconhecemos Jesus? Ele vem até nós, mas o medo nos impede de ver. O medo nos impede de sentir a sua presença. Pedro, com aquela coragem misturada com impulsividade, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, mas ao sentir o vento forte, a fé grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e segura e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Percebam, irmãos, Maria é aquela que afundou no orgulho. Pedro afundou em suas dúvidas. Mas nos dois casos, a resposta de Deus é o quê? Qual é a resposta de Deus? Misericórdia. A resposta de Deus na missão é misericórdia. Moisés intercede e Maria é restaurada, Pedro clama e Jesus segura pela mão. Hoje a liturgia nos convida a duas atitudes essenciais na vida cristã. Quais são elas? A primeira, a humildade de Moisés, que não revida, não se exalta, mas ora por quem era. E a segunda, a fé de Pedro, mesmo fraca, que sabe clamar por socorro quando começa a afundar. Não somos perfeitos. Quem aqui é perfeito? Quem aqui é isento de qualquer erro? Ninguém. Nós somos imperfeitos. Às vezes murmuramos, às vezes também duvidamos, às vezes até criticamos quem Deus escolheu. Quantas críticas o padre recebe? Se a orelha do padre, se fala mal, quem nasce na orelha do padre ficar vermelho só. Né? Quantas vezes nós murmuramos até por aqueles que Deus escolhe?
se vê humildade. Ele cura, se vê fé. Ainda que pequena, ele salva. Ele cura, se vê humildade. E ele cura, se vê fé. Ainda que esta fé seja pequena, ele acaba salvando. Que esta palavra nos ensine a não julgar a missão do outro, mas respeitar o que Deus faz em cada um. A não competir, mas a colaborar sempre com o outro. Coordenadores e pastorais movimentos, membros das pastorais movimentos, sejam colaboradores. Vocês não são competidores. Uma eleição e um movimento pastoral não se faz para ver quem é melhor, mas se faz com humildade para ver como aquele que decide abraçar o chamado de Deus conduz com humildade e fé ao seu serviço. A não endurecer o coração, mas interceder por aquele que caiu. E, sobretudo, aclamar por Jesus quando mesmo nos quiser afundar. Se você se sente no dia de hoje como Maria, ferido por seus próprios erros, Senhor, tem piedade de mim. E se você se sente como Pedro, afundando nas suas dúvidas, possa gritar: Senhor, salva-me. Tenha uma certeza, Jesus Cristo sempre será aquele que estenderá a mão para você para lhe tirar do pecado, da escravidão e da morte, porque Ele é misericórdia. Louvado seja